dou início ao julgamento dos processos, chamando o HC 882-340, lá de Santa Catarina. A relatora é a ministra Daniela Teixeira. Eu agora estou no bloco dos pedidos de vista. E vou ler a certidão primeiro, que diz que, após o voto da senhora ministra relatora, pediu vista o senhor ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Aliás, deixa eu indagar do ministro Reinaldo. Ministro Reinaldo, Vossa Excelência me parece que tem que sair por compromissos inadiáveis e até por conta das comemorações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, aniversário, até às 15 horas. E eu indago se Vossa Excelência quer fazer pedido de preferência de alguns processos de sua relatoria para poder sair já com a missão cumprida. Boa tarde a todas e a todos. Senhor presidente, muito obrigado pela deferência. Na verdade, esse pedido de vista que foi destacado e também um outro pedido de vista do ministro Joel, de minha relatoria, que eu acho que é o segundo a ser julgado. Os demais processos estão em bloco ou são pedidos de sustentação oral e preferências dos demais relatores. De qualquer sorte, portanto, então, vou dar preferência. Já está na ordem, mas então vamos julgar esse que já foi chamado, e em seguida o outro que também já está na ordem e que Vossa Excelência também teria como pedido de preferência, que eu daria preferência a Vossa Excelência em razão de Vossa Excelência estar por videoconferência. Então, já está feita, já foi chamado e a ministra relatora, o que a ministra tinha feito, só para relembrar. Não, aqui está o voto, ela proferiu o voto, mas não tem. Concedeu a ordem. A ministra relatora concedeu a ordem para absolver o acusado. Isso. Aí, Vossa Excelência, então, tem a palavra, ministro. Senhor presidente, antes de votar, fazer o meu voto deste processo, eu só queria fazer um registro na quinta turma deste tribunal de que estamos comemorando, celebrando o terceiro Tribunal de Justiça mais antigo do país, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que está fazendo 211 anos de sua história. O primeiro foi a Bahia, o segundo foi o Rio de Janeiro e o terceiro foi o Tribunal da Relação do Maranhão, exatamente em função do fato histórico, quando éramos províncias, a província do Estado do Grão-Pará, que abarcava o Maranhão, o Pará, o Ceará e o Piauí, né? Nós tivemos aí um Tribunal da Relação também, exatamente em função desse fato histórico. E, portanto, como estamos diante do terceiro Tribunal de Justiça mais antigo deste país, eu gostaria de fazer esse registro para celebrar com o Superior Tribunal de Justiça, esse tribunal tão jovem e que, na verdade, já deixou sua marca, os 211 anos do seu Tribunal de Apelação aqui no norte e meio norte do país, né? Que é o TJ Maranhão. Daí porque eu faço esse registro e parabenizo toda a magistratura maranhense por essa oportunidade, por este evento tão significativo que temos com os 211 anos do TJ Maranhão. Em relação, senhor presidente, ao processo em si, foram 5 processos que eu pedi vista e o ministro Marcelo também pediu vista de 5 processos. Da relatoria da ministra Daniela Teixeira, em que Sua Excelência, nesse trabalho gigantesco que vem fazendo para a redução do seu acervo, né, trouxe a tese inaugurada pelo Supremo, né, do ponto de vista da descriminalização da maconha, com um percentual de 40 gramas para usuário. Né? E, nesse sentido, Sua Excelência tem feito o seu trabalho que merece todos os aplausos por parte da quinta turma e que eu já trouxe 4 deles acompanhando Sua Excelência. Neste, me chamou a atenção o fato da Defensoria Pública não ter solicitado absolvição, mas sim ter solicitado o tráfico privilegiado, as folhas 9 e 10. E, dessa forma, eu separei para examinar com maior cuidado
e porque a ministra Daniela está concedendo a ordem de ofício, que eu concordo com a concessão da ordem, mesmo porque o tribunal deu uma pena de 5 anos para um quantitativo de entorpecentes que não me parece quantitativo de entorpecentes de tráfico que não seja tráfico privilegiado. Está envolvido uma pequena quantidade de cocaína, outra quantidade pequena também de maconha, mas as circunstâncias do fato é de que o acusado teria sido pego após uma venda de entorpecente com uma cédula de R$ 50 quando ele se dirigia, saía de um terreno baldio para atender um motorista chamado Júlio, e dessa forma me parece que vou acompanhar Sua Excelência na concessão da ordem de ofício, mas em menor extensão, para, nos termos da solicitação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, as folhas 9 e 10, conceder a ordem, reduzir a pena de 5 anos para 1 ano e 8 meses e substituir o regime de semiaberto para o aberto, dando substituição do regime por 2 restritivas de direitos. Né? E o faço esclarecendo que uma das razões pelas quais o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não deu o privilégio é de que ele teria já sido condenado em situação posterior por tráfico ilícito de entorpecentes. E esse não é o motivo. Se o fato é posterior, não retira a possibilidade do tráfico privilegiado nessa hipótese exatamente que me parece pertinente. Eu estou inteiramente à disposição apenas para manter coerência com os processos que julguei, né? Reconheço o trabalho brilhante da senhora relatora na separação desses processos, mas dos 5 processos, esse foi o único que eu entendi pela concessão da ordem de ofício em menor extensão. E é assim que voto, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Ministra Daniela quer se manifestar? Senhor presidente, dando boa tarde a todos e a todas, em especial aos queridos colegas da turma, só para agradecer as palavras gentis do ministro Reinaldo e o nosso presidente Herman, que possibilitou que o meu gabinete fizesse esse mutirão com 40 funcionários de excepcional qualidade a mais, e estamos aí nesse mutirão, já julgamos quase 10 mil processos, então realmente é algo muito extenuante. Só para agradecer as palavras gentis do ministro Reinaldo e mantendo o voto pela desclassificação do delito do tráfico para uso próprio, porque era apenas 2,16 gramas de cocaína e 36,18 gramas de maconha, e sem petrechos típicos de tráfico, como balança, embalagens ou o que fosse. Mas eu acho que a discussão ainda está aberta aqui na nossa turma para que a gente chegue num consenso, até para que eu possa fazer esses novos que ainda faltam já de acordo com o que a maioria da turma decidir. Tá certo. Então, assim, vou prestar bastante atenção, exatamente para que do consenso eu faça daqui para frente todos iguais. Ministro Ribeiro Dantas, como vota? Senhor presidente, com todas as vênias da ministra relatora, eu acompanho o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, concedendo em menor extensão, em face da jurisprudência que eu tenho seguido aqui na turma. Ministro Joel. Senhor presidente, boa tarde a todos. Também estou acompanhando o voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, pedindo vênia à ministra Daniela. É como eu voto. Ministra Daniela, eu também vou pedir vênia e esclareço o porquê também. É porque não importa aqui a quantidade de droga que está sendo tratada. Vossa Excelência mencionou, é uma quantidade mínima, de fato é uma quantidade, 2,16 gramas de cocaína, 36 de maconha, e me parece que é só isso. O que importa aqui, no caso, é se essa quantidade mínima, e me parece que essa foi vamos dizer, a razão de decidir do ministro Reinaldo, é se havia ou não o tráfico. Então, e eu mesmo estou pedindo vista num dos casos de Vossa Excelência, que a quantidade ainda é menor. Parece que tem questão ali de 1 grama, enfim. Mas ficou caracterizado na situação ali no casual que se tratava de tráfico.
Então, assim, me parece que o que está sendo levado em conta aqui é se havia ou não havia tráfico de drogas. O próprio Supremo, na decisão dele, em que descriminalizou uma certa quantidade de maconha, ele deixa isso muito claro. Olha, se houver tráfico de drogas, não importa que seja menos de 40 gramas de maconha. Então, essa é que me parece que é a discussão. E para o ministro Reinaldo, havia, de fato, o tráfico de drogas. E me parece que aqui está caracterizado isso, ou ao menos ficou caracterizado nas instâncias inferiores, que havia tráfico. Para nós aqui, aplica-se a súmula 7, isso a parte a gente não pode entrar em matéria de prova, então, nessas condições, quer dizer, a gente não pode afirmar o contrário do que as instâncias em que a prova foi decidida, a gente não pode entrar nessa matéria, portanto, o tráfico está caracterizado, não importa a quantidade de drogas. Então, eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência, no sentido de que havia, sim, o tráfico, não importa a quantidade. Portanto, eu também acompanho a divergência, pedindo todas as vênias e fundamentando nesse sentido. É bom que a gente sedimenta todos no mesmo sentido. Então, eu vou proclamar, nessa sessão, trouxe o seu voto vista o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no sentido de conceder em menor extensão o habeas corpus de ofício para manter o tráfico de drogas apenas no sentido de aplicar Pois não? O fone, ministro. Eu reduzo a pena de 5 anos para 1 ano e 8 meses, aplicando o redutor de 2/3, fixando o regime em aberto e substituindo o regime por 2 restritivas de direito e considerando o crime como não hediondo em função do privilégio. Perfeito. Ou seja, mantendo o tráfico e não o reconhecendo como usuário. Privilégio. Então, em seguida, votar nos ministros Ribeiro Dantas, Joel Paciornik e Messori Azulay, acompanhando a divergência. Proclama o resultado. A turma, por maioria, concedeu parcialmente a ordem de ofício, nos termos do voto do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, vencida em parte a ministra Daniela Teixeira, que a concedia na sua totalidade. Lavrará o acórdão. Lavrará o acórdão o ministro Reinaldo Soares da Fonseca.